E começando os trabalhos aqui hoje no Morning Show, vamos ao nosso bom dia para quem? Nosso bom dia de hoje é para você que paga todo santo mês o plano de saúde da sua família para, na hora do aperto, descobrir que sua operadora tinha, na verdade, outros planos em mente. Olha, a imprensa tem repercutido um tema gravíssimo nos últimos dias, porque diversas operadoras de planos de saúde estão se movimentando para se livrar de idosos, de crianças autistas, de portadores de doenças raras e de pacientes com câncer. Ou seja, as operadoras estão tomando a liberdade de cortar todo mundo que esteja frágil ou já com algum desafio importante de saúde. É como se a sua seguradora de carro só tivesse cobertura para o carro parado na garagem. E olha, as operadoras alegam que têm tomado as medidas de cancelamento por conta do momento difícil que vivem e do número elevado de fraudes. Talvez para elas o cliente comete fraude ao envelhecer ou ao ficar doente. O combinado era só pagar. Olha, eu mesmo tenho um relato pessoal que eu vou tomar a liberdade de trazer aqui para vocês. O meu pai, que já está se recuperando, graças a Deus, passou recentemente por um momento muito difícil, no final do ano passado e início desse ano. Basicamente, o que era uma dorzinha de cabeça que parecia ser inocente, revelou um sangramento no seu cérebro e ele teve que passar Natal, Réveillon e Carnaval no hospital e, claro, que toda a família junto a ele. Quando a conta veio, ele teve que pagar do próprio bolso e o plano começou a inventar 1001 desculpas para não reembolsá-lo. E agora, é claro, é levar para a justiça. O meu pai trabalhou muito e tem como comprar essa briga e levar essa dor de cabeça para a justiça. Mas eu sei que se a gente perguntar aqui ou na rua, esse é o relato de milhões de pessoas que achavam que tinham um plano até precisarem dele. E nem todo mundo tem como judicializar e esperar tanto tempo por um reembolso que pode ser caríssimo. Então, aqui vai o nosso bom dia para você, mas especialmente bom dia para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem que acordar logo para corrigir esse drama. Bom, mas essa é só a minha opinião. Claro que eu estou aqui para aprender e nunca para ensinar. Abrindo já a discussão aqui para a nossa bancada, porque a gente está vendo vários relatos mais do que emocionados das pessoas mais vulneráveis na hora do aperto mais agudo. A gente vê essa prática generalizada. Ainda bem que a imprensa está jogando luz em cima disso, Paulo. Um absurdo. Não, um absurdo, é revoltante. No momento em que a pessoa mais precisa de um atendimento, ela tem negado. O teu pai ainda é uma pessoa com posses, mas imagina aquele coitadinho que paga o plano de saúde com suor, com dificuldade, aí quando precisa, eles vêm com um monte de desculpa esfarrapada, um monte. Pais com crianças com transtorno do espectro autista não tem apoio em lugar nenhum, não tem apoio em escola estadual, municipal, não tem apoio em lugar nenhum. Também não consegue tratamento adequado para as crianças, porque os planos de saúde não querem abrir mão e pagar o que eles têm que pagar. É um absurdo mesmo, é revoltante. O Ministério Público também, por favor, Ministério Público, fiscal da lei, né, o guardião da sociedade, bora para cima dessas operadoras, desses planos aí. Mano Ferreira, um aumento de 37% nas reclamações dessas rescisões unilaterais, sem eira nem beira, sem mais nem menos, das operadoras para esse momento que a gente está vivendo. O que você acha? Saúde é um dos ramos mais difíceis de atuação, né? Seja no âmbito público ou privado. A gente sabe que o Brasil tem um índice de judicialização enorme e isso serve tanto para os clientes de planos de saúde como para aquelas pessoas que recorrem ao SUS e que no momento que precisam fazer uma cirurgia, que precisam de algum tipo de tratamento, a gente também tem um enorme índice de judicialização, o que é um problema muito complicado, porque é difícil fazer a conta fechar, por um lado, porque a gente está lidando com vidas. Então, como é que você vai tentar racionalizar e falar sobre os custos de operação, de qualquer que seja o tratamento, num contexto em que, do outro lado, você está lidando com o risco de morte de um ente querido. Então, é sempre muito complexo e, na minha visão, a gente tem que olhar para as melhores práticas internacionais. O que é que o resto do mundo está fazendo na regulação do setor de saúde para ter um grau de judicialização e de conflitos entre clientes e operadores do serviço menor do que existe no Brasil, para que a gente consiga avançar. Mas é daqueles temas muito complicados.
E você, Jess, o que você acha? Porque a gente vê essa situação afetando a tudo e a todos, indiscriminadamente quase, e pouca transparência. Claro que o Ministério Público de São Paulo já está tomando as medidas necessárias para realmente fazer uma devassa, uma apuração e ver como que isso pode ser resolvido. Muitas liminares, a partir de jurisprudências do STJ, são que esses pacientes estão se apoiando para tentar recuperar o tratamento deles, mas ainda assim, muita gente ao léu nesse exato momento. O que você acha, Jess? Não, André, eu acho que aqui a gente incorre o mesmo problema na questão dos planos de saúde que diversas outras áreas, como as companhias aéreas. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que pessoas que vão judicializar são uma minoria. São uma minoria porque advogado custa caro, porque os processos são demorados, porque a resposta não é tão rápida. Então, as pessoas que têm mais condição, mais posses, de fato, elas vão judicializar. Mas aí valeria o prejuízo. Então, existe um custo, um cálculo aqui de custo do prejuízo a partir da judicialização, que eles sabem que é menos de 10% desses contratos que são abruptamente terminados sem nenhuma justificativa e sim por alguma questão, como uma criança que tenha um câncer, como um familiar que está numa situação de vulnerabilidade e eles acham que não vale mais a pena continuar, que eles fazem isso. E aí a grande questão é, falta regulamentação? Não. Falta cumprir a lei. Falta ter menos lobby desses setores, muitas vezes, em relação a não terem punições. Eles têm, eles sabem terversar ali, sair da punição. Então a gente acaba tendo um grande problema em relação a isso. A gente precisa ser mais duro em relação, não só, a gente fala muito aqui dos bandidos, mas esses bandidos também que estão muitas vezes no mercado, na lógica empresarial, e que estão fazendo errado e que continuam fazendo errado com liminares, que continuam fazendo errado muitas vezes com seu funcionamento. Tem que muitas vezes fechar essas empresas. A gente também viu o caso da dona Norma, que está repercutindo muito nas matérias feitas pela imprensa, Fabrício, especialmente citando o fato que ela tem 92 anos, paga R$24 mil mensais, quase que a vida inteira, para poder ter tratamento ali para o câncer que ela sofre. Então, além, vários pacientes no meio de tratamento de câncer, vários transplantes sendo cortados no meio do atendimento deles e eles ficando ali largados nesse momento mais difícil. O que você acha? Como é que você está vendo essa situação toda? Como é que a gente faz para a ANS acordar e trazer realmente um tratamento justo em meio a tanto caos e dor, né, cara? Essa é uma boa pergunta, André. Esse caso da dona Norma me chamou bastante atenção, porque minha mãe também recentemente tem passado por um tratamento importante também. Infelizmente, o plano de saúde, no caso dela, tem funcionado bem. Mas a gente sabe que isso é uma raridade hoje em dia, cada vez mais. E parece uma coisa tão óbvia, né? Plano de saúde. Você se planeja, você paga mensalmente para quando precisar utilizá-lo. E quando a gente acaba precisando, a gente não consegue utilizá-lo da maneira que deveria ser. Seja porque você vai num hospital e o atendimento sempre demora, seja porque eles cortam o plano no meio. Isso é um absurdo dos absurdos mesmo. Agora, a gente precisa também pensar aqui numa forma de como fortalecer, num caso desses, de repente, o SUS. Porque o certo seria a gente poder conseguir recorrer ao SUS e ter ali um atendimento de qualidade, já que a gente paga tanto imposto para que isso aconteça. Mas a gente sabe que isso não acontece. Imagina depender do SUS para fazer um tratamento de um câncer, de alguma outra doença rara. Você vai ficar esperando e muito provavelmente vai acabar, infelizmente, morrendo na fila de espera. Minha sogra morreu porque não tinha plano de saúde. Marcaram uma cirurgia 3 meses depois, ela não aguentou e morreu. As pessoas morrem literalmente. E a judicialização tem aumentado também entre usuários do SUS, né? De 2010 a 2016, o número de processos contra o SUS cresceu 10 vezes no Brasil. É interessante porque assim, o plano de saúde é mais um exemplo de serviço aqui no Brasil que o preço sobe, mas a qualidade do serviço nem às vezes fica igual, ela cai. A gente tem visto isso acontecer em muitas áreas. A Jess estava dando exemplo aqui de companhias aéreas. A passagem aérea está cada vez mais cara e quem pega avião sabe que o serviço caiu e caiu muito ultimamente. Aquela história, se não cobrar as malas, se passar a cobrar as malas, melhor dizendo, a passagem vai ficar mais barata. Isso, além de não ter acontecido, quem já pegou um avião aqui nos últimos anos sabe que você chega lá na hora de embarcar, você tem que despachar a sua mala de novo. Eu só levo uma mochila por causa disso. Pois é. Porque você leva aquela malinha lá que poderia cair. Não dá. Então leva uma mochila, coloca debaixo do banco. É mais um exemplo, né? O que virou prática nessas companhias? Virou prática nessas companhias, às vezes, fazer overbooking, né? Ter mais reservas. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que muitas vezes não vai haver judicialização.
que as pessoas não vão atrás de seus direitos. Então, eles calculam o que a gente havia mencionado aqui. Eles calculam o custo de fazer isso, fazem um cálculo. Vale a pena, melhor do que ficar com tal passagem vazia. Aposto que muitos de vocês já passaram por isso. A gente citou o caso da dona Norma aqui, só uma breve correção. Ela que é cardiopata. O Carlos Goto, que é um outro cidadão que esse sim está enfrentando o drama do câncer no pâncreas, citado ali umas matérias do Estadão, vale a pena dar o devido crédito aqui. Esse sim, infelizmente, está tendo que lidar com a chaga do câncer. Mas, Mano Ferreira, complementando. O que torna a situação da saúde bem mais complicada do que de passagem aérea, por exemplo, é que você tem tratamentos inovadores que são, muitas vezes, muito mais caros. Então, é aquela coisa, quando você tem um parente numa situação, você quer testar tudo que tiver à disposição para que a vida dele seja preservada. Mas muitas vezes os custos são crescentes. Quanto mais tecnologia, quanto mais a ciência avança, mais tratamentos nós temos à disposição e muitas vezes tratamentos caros. Então, a saúde é um setor que, diferente da maioria dos casos, quando a tecnologia cresce, na maioria dos casos, o preço do serviço e dos produtos cai. Na saúde, muitas vezes, a tecnologia cresce e, mesmo assim, o preço continua crescendo também, porque é algo muito na ponta, na fronteira, que precisa ser usado para o tratamento de doenças, enfim, que estão tirando a vida das pessoas. Então, é um desafio extremamente complexo, não apenas no Brasil, mas em toda a parte do mundo. Inclusive, quanto mais rico o país, mais se gasta com saúde. E a depender a gente tá falando das companhias aéreas, né, mano? A depender da viagem, você chega ali, precisa remarcar o voo. Paciência, acontece, né? Tudo bem. Dependendo da viagem, a gente deixa passar. Claro. Agora, no caso da saúde, você não pode. O caso da sogra do Palumbo. Não dá, né? Você não pode esperar 3 meses para fazer uma cirurgia, depender do que você tá sofrendo. E aí, quem é que vai acabar arcando com esse custo, né? Você paga tão caro. O já sobrecarregado SUS? Mano, o que você acha? Porque fatalmente essas pessoas com atendimento sendo descartado e realocado vai acabar no SUS. O problema é que na prática a gente vê que a judicialização acaba entrando de forma muito importante na dinâmica de funcionamento do próprio SUS. Qual o problema disso? Que a gente está dizendo que um juiz que vai decidir quando que uma pessoa vai ou não fazer a cirurgia pela força da lei. O problema é que quem entra na justiça, em geral, é aquele que tem recurso e tem acesso a um bom advogado. Então, muitas vezes, a judicialização acaba fazendo com que a fila de acesso a serviços de saúde não siga um critério técnico ou um critério de que mescle a longevidade, né? Quanto tempo a pessoa está na fila com o grau de risco que esperar mais tempo gera para aquela pessoa. Então, a gente acaba não tendo a capacidade de fazer com que a gestão da fila de acesso a serviços de saúde seja realmente técnica, porque aqueles que conseguem entrar na justiça passam na frente da fila. E como julgar moralmente a pessoa que recorre ao judiciário para ter acesso ao serviço de saúde para o seu parente? É um daqueles problemas insolúveis, infelizmente, e que eu acho que a gente vai conviver por muito tempo ainda. Meu amigo, então a gente segue adiante aqui para realmente entender o impacto que isso está tendo na vida das pessoas e a gente vai falar nesse exato momento com uma mãe que tem sofrido justamente com o plano de saúde. A Thaís Marques tem um filho autista de 5 anos e mesmo já tendo entrado na justiça, a operadora dela cancelou o plano da criança. Então, vamos entender como ela está lidando com a repercussão disso no dia a dia. Me conta pra gente, Thaís, obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Como está a situação atual do seu filho e quais medidas você tomou para tentar reverter essa situação? Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Eu sou a Thaís, a mãe do Arthur, de 5 anos, autista, de suporte 3, não verbal. E, assim, simplesmente nós tivemos um plano de saúde dele, que é onde nós fazemos a terapia, há mais de 3 anos, né? Simplesmente nós tivemos ele cancelado. Da parte de unilateral, foi unilateralmente cancelado, né? E, assim, sem aviso prévio nenhum, eu só tive conhecimento através desse cancelamento pelas mães da clínica, onde meu filho faz terapia, e eu fui acessar o portal do beneficiário, que já tinha data de exclusão, sem ao menos eu tomar conhecimento, né?
E quando foi no dia 13, agora de maio, eu entrei através da doutora Aline e a doutora Elisa, né, do consultório Moura e Plens, para ter a liminar da manutenção do convênio do meu filho. Quando foi no dia 13, nós tivemos a liminar deferida e simplesmente no dia 19, agora de maio, o convênio, mesmo com a liminar, para dar continuidade ao tratamento do meu filho, que não pode ser interrompido, eles cancelaram. Simples assim. E é um retrocesso total, Marinho, porque o meu filho já faz terapia há 3 anos, é uma criança não verbal, e todas as habilidades que ele já adquiriu nesses 3 anos, sem o devido tratamento, é um retrocesso, ele vai regredir. E assim, é um absurdo, porque você já paga tão caro no plano de saúde, mesmo sem recurso, a gente entra com um advogado, com um liminar, e nós não somos respeitados. Nós somos praticamente expulsos do convênio. E isso é um absurdo, uma criança de 5 anos, não verbal, ter o tratamento interrompido por dizer que ele é um... Como que eu posso falar? Por dizer que ele gera despesas. Então, é um absurdo isso. Você tirar de uma criança de 5 anos de ter uma qualidade de vida por simples capricho do convênio e não respeitando a ordem judicial. É inacreditável, beira o absurdo. É inacreditável. E a gente vê as pessoas mais vulneráveis sendo diretamente atingidas por essa arbitrariedade e ainda mais a falta de transparência e de previsibilidade. A pessoa se organiza uma vida inteira para ter que lidar com esse tipo de intercorrência, de dificuldade, que a vida sempre vai lançar. Cada um tem que lidar com isso, da sua forma. Mas a gente vai estar trazendo você aqui sempre, Thaís, para a gente estar atualizando essa situação e a gente vai estar denunciando aí os abusos sempre na medida do possível aqui no Morning Show. Obrigado demais pela sua presença. Bem, eu que agradeço, Marinho. Eu só posso deixar Deve, por favor. Um alerta para as mães que estejam passando pela mesma situação que eu e outras milhares de mães estamos passando, para ir atrás dos seus direitos, porque são muitos, e a gente, como mãe de crianças atípicas, precisamos fazer valer o direito deles. Claro, essa... Tá bom? Aí eu deixo aqui, por indicação, a minha assessoria, que está me acompanhando, que é o consultório Moura e Plens. Qualquer denúncia de grupos especialmente excluídos e os mais afetados, que mais precisam de amparo nessa hora, a gente vai ter todo o espaço do mundo aqui para vocês estarem trazendo o relato de vocês. Obrigado, Thaís. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.